No último vídeo nós falamos sobre as fake news gerais de Dragon Ball. E no próximo episódio a gente vai falar sobre as fake news gerais dos personagens. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre mentiras envolvendo os jogos de Dragon Ball. Então vamos lá. Gotenks e Pilaf são jogáveis em Dragon Ball Final Bolt. O boato de que Gotenks é um personagem jogável em Final Bolt vem de longa data. Houve até códigos correspondentes para acompanhar esse boato. E o mais relevante e difundido é o que você deve vencer o jogo 9 vezes seguidas na dificuldade difícil usando Trunks. No entanto, Final Bolt foi lançado em 97. Você poderia pensar que ao longo de todos esses anos, alguém teria pelo menos uma print, algum já teria hackeado a codificação do jogo para descobrir se tem ou não um personagem ali. E adivinha? Não tem. Meri, do Temple of Trunks, tirou vantagem das pessoas no dia da mentira em 2002, com a captura de tela mostrando Gotenks e Pilaf como personagens jogáveis, apenas para fomentar a imaginação dos fãs. Mas adivinha? É completamente fake. Taiketsu foi o primeiro jogo a apresentar um Broly jogável. Quando o jogo foi anunciado e lançado pela primeira vez, a Atari divulgou Dragon Ball Z Taiketsu como sendo o primeiro jogo a apresentar Broly como um personagem jogável. Principalmente um panfleto promocional, incluído no lançamento inicial do DVD do 8º filme de Dragon Ball Z da Funimation em 2003. Taiketsu foi certamente o primeiro jogo americano a apresentar Broly como personagem jogável, mas dificilmente é o primeiro jogo a apresentá-lo. Em 93, uma década antes do Taiketsu, Dragon Ball Z Super Butoden 2 foi lançado para SNES no Japão, e estreou alguns personagens que os americanos não veriam em anime ou especialmente em videogame por quase outra década. A sequência do popular jogo de luta 2D do ano anterior, Super Butoden 2, tem um modo de história que ocorre na época do arco Cell do mangá. O jogo tem um código secreto, que é para cima X, baixo B, esquerda Y, direita A, na tela, enquanto o Gohan voa para frente com a música de abertura, que permite ao jogador escolher entre Goku e Broly. Claro, a maioria dos fãs americanos nunca tinha ouvido falar desse jogo, muito menos jogou o suficiente para saber dos personagens ocultos disponíveis para ele. Super Saiyajin 4 Goku pode ser desbloqueado no primeiro Dragon Ball Z Budokai. Isso obviamente faz muito pouco sentido. Com exceção do personagem bônus do Grande Saiyaman, a própria história do jogo nem chega no arco Majin Buu em Dragon Ball. Muito menos introduz personagens e transformações de Dragon Ball GT. Claro, ninguém realmente desbloqueou a transformação barra personagem porque ela não está no jogo. O jogo tem muitos anos, foi lançado em várias plataformas, em vários países, em vários idiomas, e ninguém descobriu um Goku Super Saiyajin 4. Ou seja, é mentira. Golden Ozaru pode ser desbloqueado no Budokai 3. Esse boato começou bem no final de outubro de 2004. Uma imagem começou a circular em painéis de mensagens e outros sites, e todos nós sabemos o que acontece a partir daí. De repente, o boato de que você pode jogar com Ozaru de ouro se torna um fato. Como você pode ver, a imagem que circulava era originalmente apenas uma captura de tela de um site de notícias de videogame popular. O logotipo deles foi editado no canto inferior e o Piccolo também foi editado. Na verdade, o trabalho de edição aqui é muito bom. Talvez seja a melhor imagem falsa de um jogo de Dragon Ball. Mas mesmo assim, continua sendo falsa. Akira Toriyama projetou Mecha Freeza em Super Dragon Ball Z. Algo que tem sido considerado um fato aceito ao longo dos anos é que Toriyama passou a projetar uma versão especial atualizada do Mecha Freeza para o lançamento do Super Dragon Ball Z no PlayStation 2. A fonte dessa informação pode ser um artigo de amostra escrito por Chris Roper, no IGN, em maio de 2006. Décadas depois, quando questionado, obviamente o Roper não se lembrava de onde ele havia recebido aquela informação. Em junho de 2006, uma edição V-Jump é onde provavelmente o boato se originou. Não há absolutamente nenhuma menção a qualquer envolvimento do Akira Toriyama. Este aqui é precisamente o tipo de lugar onde tal envolvimento não apenas seria mencionado, mas seria fortemente promovido. Não estar lá não refuta por si só o envolvimento dele, mas é uma dica massiva. Até mesmo o site oficial do jogo na época, que anteriormente incluía um esboço original e uma mensagem do Akira para comemorar o lançamento do jogo, não fez nenhuma menção especial a qualquer envolvimento no novo design do Freeza. Não há menção com fontes disso em nenhum fórum, nenhum site e nem nos guias ou manuais de instrução do jogo ou coisa do tipo. E essa informação provavelmente ia ser muito difundida.
Eu ia comentar sobre a Bulma ser jogável em Budokai Tenkaichi 3, mas isso já foi comentado em um dos icebergs. Então vamos para outro ponto, que não é um boato, é um fato. Os jogos de Dragon Ball são em sua maioria feitos às pressas. Os jogos de Dragon Ball tiveram uma pausa agradável e necessária após o Final Bolt de 97, mas a próxima geração de jogos logo trouxe aquele sentimento de um jogo apressado de volta, com Super Butoden 3. No início, muitos fãs estavam simplesmente esperando mais do jogo Dragon Ball Budokai 3 para PlayStation 2. Só 11 personagens em Dragon Universe pareciam estranhos, especialmente quando escolhas mais óbvias poderiam ter sido feitas. O What If e as fusões do jogo anterior haviam sumido também. No entanto, foi só quando começaram a vasculhar os arquivos de áudio do jogo no próprio disco que descobriram ainda mais evidências. Como já comentado, parece que Bulma era para ser um personagem jogável no jogo, mas possivelmente não foi concluído a tempo. O nome da Bulma não é o único anúncio extra no disco do jogo. Os fãs podem ficar chocados ao saber que também há anúncios gravados para o Android 19, Dodoria, Zarbon e Shin. Esses arquivos de jogo foram comparados aos dos jogos anteriores. São gravações diferentes, o que significa que seus anúncios foram feitos apenas para o Budokai 3. Os fãs teorizaram sobre o que esse Shin pode ter sido. O primeiro personagem que vem à mente de todo mundo é o Kaioshin, mas ele tem o próprio anúncio dele, que é Supreme Kai na versão americana. Embora o anúncio de Shin seja imediatamente após Supreme Kai na estrutura do arquivo, outras ideias incluem Shen, o pseudônimo que Kami-sama usou durante o 23º Tenkaichi Budokai. No entanto, como o jogo que usa apenas os nomes da Funimation, não é muito possível que essa seja a verdadeira história, já que o nome de Shen não é mencionado no anime americano. O nome é mudado para Hero, ou seja, a hipótese de que Shin era Shen faz pouco sentido. Isso tudo remonta a um comentário feito pelo produtor do jogo, Daisuke Uchiyama, que inferiu que todos e quaisquer personagens dos jogos anteriores, como o Android 19, Zarbon e Dodoria, estariam retornando para o terceiro jogo. Claro, e agora a gente sabe que os personagens não estavam no jogo. Explorando mais o áudio do jogo, encontraram o que parece ter sido o início de um enredo de Dragon Universe para o Kid Goku. Na verdade, você pode ouvir a maior parte desse áudio no próprio jogo. E curiosamente, com esses conhecimentos de arquivos extras no disco, voltaram aos 2 jogos Budokais anteriores para ver se conseguiam achar mais alguma coisa. Enquanto o Budokai 2 não mostrou nada de muito interessante, o primeiro Budokai tinha alguns itens interessantes. Assim como o Budokai 3, anúncios adicionais de personagens do World Tournament podem ser ouvidos nos dados do jogo, como Saibaman, Cell Jr. e Kui. Todos têm seus nomes anunciados. Parece que os desenvolvedores tiveram a ideia desses personagens, mas nunca chegaram a incluí-los, ou usaram os anúncios para testar os personagens, apenas para fim de desenvolvimento, não sabemos. Com jogos da franquia Dragon Ball tipicamente presos a um ciclo de desenvolvimento anual, não é impensável que o conteúdo seja constantemente colocado de lado para cumprir prazos, ou para vender depois, como eles fizeram com Toei e Mira, personagens que já existiam nos Novace 1, mas que você tem que pagar para usar. Isso não acontece só com Dragon Ball, mas infelizmente parece longe de acabar.